conjunto, o seminário Descarbonização, os caminhos para a mobilidade de baixo carbono para o Brasil. Diante do fato de que nosso país ocupa um papel crucial na transição global para uma matriz energética sustentável e pode se firmar como líder mundial na mobilidade de baixo carbono, esse seminário reúne pela primeira vez no Brasil toda a cadeia da mobilidade para dialogar sobre soluções inovadoras para presente e futuro. Vamos agora assistir ao vídeo institucional do Acordo de Cooperação Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil. O Brasil está diante de uma oportunidade única na transição global para uma matriz energética sustentável, especialmente no de mobilidade de baixo carbono. Num esforço conjunto de toda a cadeia da mobilidade, apresentamos o Acordo de Cooperação Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil. Os objetivos globais em relação às mudanças climáticas exigem do mundo novas soluções. É necessária uma força-tarefa de toda a sociedade, empresas, entidades e governos para vencer o desafio da transição energética. O Brasil tem um papel fundamental nessa agenda global. Nosso país destaca por ter uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Somos um dos maiores produtores globais de biocombustíveis. A combinação dos nossos recursos naturais e renováveis com novas tecnologias e inovação faz do Brasil uma potência na mobilidade de baixo carbono, com grandes oportunidades para investimentos. E o MBC Brasil nasce para promover o uso de todas as rotas tecnológicas disponíveis para a descarbonização dos transportes. Quais são os nossos objetivos? Aumentar o uso de biocombustíveis como alternativa aos combustíveis fósseis, diminuindo as emissões da frota atual e futura e reduzindo o custo da descarbonização para o Brasil. Estimular as novas tecnologias de biocombustíveis com eletrificação, biometano e hidrogênio verde, impulsionando uma nova era para a indústria da mobilidade no Brasil. Garantir que a mão de obra esteja capacitada para as novas tecnologias da transição energética. O MBC Brasil acredita no potencial do Brasil como líder mundial na mobilidade de baixo carbono. Já representamos uma parcela importante do PIB brasileiro. Juntos, queremos promover uma mobilidade limpa, econômica e socialmente responsável. Bom, temos a honra de convidar ao palco para uma breve fala de abertura o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente saudar o vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, esse grande homem público que é o nosso Geraldo Alckmin. Saudar a Camila Camargo, CEO do Esfera, e o João Camargo, presidente do Conselho da Esfera Brasil. Queria saudar o Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, que tanto tem contribuído aí para melhorar o ambiente macroeconômico. Ministro Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. E hoje é aniversário dele, então bastam palmas também, porque ele está aqui celebrando seus jovens 58 anos. Queria saudar o deputado Anaro Jardim, parabenizar pela relatoria aí do combustível do futuro e o PATEM que ele ajudou a elaborar, tem dado uma grande contribuição ao setor. Saudar o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Saudar o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e todos vocês que aqui estão nesse momento tão importante do Esfera. Quero ser bem objetivo, mas dizer que nós estamos vivendo uma janela de oportunidades extraordinária para o Brasil. O cenário internacional ele é muito desafiador, as tensões geopolíticas, as disputas,
as medidas de política industrial que estão sendo tomadas pelos Estados Unidos, União Europeia, China já há muito tempo, Japão, Ásia, colocam novos desafios para o Brasil. Nós tínhamos, nos anos 80, uma indústria que era maior que a China e a Coreia juntos. E nós vimos o que vimos, um processo de desindustrialização acelerada do país. E agora, não apenas mais pela capacidade extraordinária da China de produzir a baixo custo e ocupar mercados a nível global, mas também os Estados Unidos com uma política de subsídio de compras públicas, de protecionismo para recompor sua base industrial, e a União Europeia vai na mesma direção. Nós não temos a mesma capacidade fiscal, não temos a mesma margem de manobra, mas 48% das medidas de política industrial, que é o último estudo do FMI de janeiro de 2024, foram tomadas pelos Estados Unidos, China e União Europeia, que tem 70% da indústria mundial. Então, nós precisamos ter uma nova relação entre Estado e economia, entre políticas públicas e investimento. Acho que nós temos uma janela extraordinária, porque nós somos um país que há 150 anos não tem conflito com nenhum vizinho, é o único, só tem 15 países que têm relação com todos os demais países da ONU, nós somos um deles, um país que tem uma democracia consolidada, está sendo reafirmado agora isso, um país que tem todas as condições de liderar a transição para a economia verde e a transição para a energia sustentável. O país tem uma capacidade de produção industrial que foi muito relevante no passado e segue sendo complexa, diversa e com grande potencial de recuperação. Dou um exemplo, nós somos um dos 3 países que produz e certifica avião, e a Embraer, que nós financiamos, o BNDES financiou 9 aviões da Embraer em 2022, 67 o ano passado. Só esse ano, um contrato são 90 novos aviões. A indústria vem num fôlego que mostra que nós temos capacidade de produção de produtos de alta complexidade, e estamos assistindo agora uma recomposição da indústria automotiva. Quero aqui parabenizar o ministro Geraldo Alckmin pela firmeza com que ele conduziu esse processo, porque todos esses investimentos que estão acima de 100 bilhões de reais não vieram do acaso. Foi a determinação de nós taxarmos o carro elétrico para estimularmos a nossa rota tecnológica promissora, que é o carro híbrido. O Brasil tem uma história de 48 anos com etanol. Hoje temos o etanol de segunda geração, cada vez mais produtividade, cada vez mais eficiência, e a própria economia mundial está mostrando que essa rota é muito mais promissora do que o elétrico puro. Então, nós precisamos ter clareza disso, e o BNDES tem, e por isso nós estamos financiando, conseguimos aprovar com o apoio do ministro Fernando Haddad, 5 bilhões de reais por ano para inovação, e uma das nossas determinações é exatamente induzir o PID para o carro híbrido no Brasil, para a gente poder ter novos produtos mais competitivos, mais eficientes e adequados à nossa realidade e às nossas potencialidades. Vocês viram essa matéria do Bloomberg recente? O BNDES é o banco que mais financiou energia limpa e renovável na história. No mundo. E segue sendo. 83% dos investimentos em energia renovável da América Latina no ano passado, da América Latina, vieram para o Brasil, basicamente em função do BNDES, que financiou 65% todo investimento em energia renovável no país. Me deram muito pouco tempo, então eu vou ser bem objetivo, ela já está aqui quase me impressionando, mas dizer um recado final, que nós tivemos uma melhora importante no ambiente macroeconômico. E que os brasileiros precisam parar de falar mal do Brasil, nós precisamos defender o país, valorizar o país, reconhecer as conquistas. Estamos com a inflação dentro da meta, a taxa de juros caindo, passamos a ser a 9ª economia do mundo, o rating do Brasil melhorou, o risco soberano caiu. Portanto, nós temos um ambiente extremamente promissor
para aproveitar essa janela de oportunidade e dar um salto histórico na nossa economia e no nosso desenvolvimento. No caso do BNDES, além do carro híbrido, nós estamos impulsionando a indústria de ônibus. O Brasil é o segundo país que o povo mais anda de ônibus no planeta. A nossa indústria automotiva produziu 52% dos ônibus que circulam na América Latina. Nós estamos perdendo esse mercado, porque esse mercado será o ônibus elétrico. Aqui não tem o híbrido, pelo menos não tem ainda uma solução tecnológica pronta. É o elétrico. Já estamos com 5 montadoras no Brasil, estamos exigindo conteúdo nacional, chassis e bateria têm que ser feitas no Brasil, e nós vamos aumentar exigências de conteúdo exatamente para a gente poder gerar valor agregado, gerar tecnologia, gerar inovação, gerar emprego de qualidade. Estamos financiando já 1.300 ônibus em São Paulo e temos uma carteira muito forte, cerca de 90 cidades que querem fazer essa migração. Agora, o custo do ônibus elétrico é 2,5 milhões de reais contra 700 mil, que é o ônibus a diesel. Então, ele tem um capex muito alto. Agora, o custeio é 40% mais barato, não emite particulados, não emite CO2. É uma solução tecnológica imprescindível para a gente conseguir melhorar o ambiente urbano. Mas é o automóvel quem polui a cidade. 70% das emissões são os automóveis, 30% são os ônibus, e é exatamente o inverso que cada um transporta. Então, o Brasil vai recuperar esse mercado, nós vamos voltar a disputar esse mercado latino-americano, e a indústria automotiva é a indústria da indústria. É a indústria que mais relações tem para frente e para trás. Atrás de um veículo tem autopeça, tem mecânica, tem carro, tem plástico, tem borracha, e para frente tem toda estrada, pedágio, oficinas, e toda a indústria de etanol, por exemplo, que são fundamentais do biocombustível para o desenvolvimento para a reindustrialização, para a neoindustrialização, para o NIP. Então, queria dar mais uma informação. Nós já aprovamos 90 bilhões de reais para a indústria no BNDES de 2023 para cá. A nossa meta era 300, já entregamos 90. E eu disse no lançamento, e alguns falam, não, é muito otimista. Não, não é otimista, nós vamos superar a nossa meta de 300 bilhões. BNDES, nesses 2 meses, bom, em 2023, as nossas consultas cresceram 88%, as aprovações 32% e o desembolso 17%. É assim que funciona. O projeto entra, é avaliado, é aprovado, o desembolso vai no ritmo em que os investimentos são feitos. E agora, nesses 2 meses, nós vamos soltar o relatório trimestral quando fechar março, mas é a melhor consulta dos últimos 10 anos, a maior aprovação dos últimos 9 anos e o maior desembolso dos últimos 8 anos. Então, eu estou vendo muita gente aqui, veio aqui para ver o que vai fazer, pode correr, porque quando chegar não tem. A fila está grande, os projetos são bons, nós estamos liberando, vamos aprovar e vamos pisar no acelerador. Esse país precisa de crédito e crédito mais barato. E temos também boas inovações aqui. Uma delas é o Fundo Clima, que acabamos de regulamentar no Conselho, a diretoria do BNDES já aprovou, o ministro Haddad vai assinar com a ministra Marina, nós vamos ter 10 bilhões e meio, inclusive para a energia limpa e para a transição para a mobilidade sustentável. 10 bilhões e meio de reais com taxas de juros que vão de 1% a 8%. A média é 6,15%. Portanto, é um instrumento novo e muito poderoso para a transição climática, para a descarbonização, para a transição elétrica. Também estamos lá na Câmara lutando para aprovar a LCD e queria apoio de todos vocês. O estoque de LCA, de CRA, CRI, LCI, LCA e debêntures é 1 trilhão e 400 bilhões de reais. O BNDES está pedindo 10 bilhões de reais para a indústria. E a resistência é essa que vocês viram. A indústria tem que levantar a cabeça, tem que dizer que quer o seu lugar na economia, que quer a sua prioridade, que quer a sua atenção. É o setor que mais gera emprego qualificado. E a agricultura brasileira, que é essa pujança, tem uma participação com o Estado muito criativa e muito necessária e imprescindível. Nós temos que construir essa relação com a indústria. E uma indústria forte é uma agricultura ainda mais competitiva, de precisão, eficiente. Essa dualidade nós precisamos retomar, é o nosso potencial da indústria. Nós precisamos aprovar o LCD. Quero parabenizar o deputado Arnaldo Jardim, meu colega de movimento estudantil. Ele é muito mais velho do que eu, vocês vêm de longe, mas nós fizemos USP junto lá, eu a Economia e ele a Poli.
e aprovou um belo projeto que é o combustível do futuro, que eu acho que é um processo muito importante. Quero fazer uma recomendação só no Senado, que as multas ambientais constituam também um fundo de investimento na transição climática e ambiental, que eu acho que nós precisamos, a exemplo do Mover, quer dizer, lutar sumô, trazer os recursos para renovar e revigorar o setor. E hoje parece que vão aprovar o Patem. Me lembro que nós levantamos com o João Camargo lá no Guarujá, no início gerou muito ruído a ideia de pegar esse passivo fiscal. Parabéns, ministro Haddad. Nós temos que sair da caixinha e transformar um potencial de 800 bilhões de reais. Fração disso pode virar um fundo garantidor no BNDES para a gente alavancar crédito, gerar mais emprego e investimento. Então, nós estamos muito otimistas com os investimentos na transição energética, queremos continuar sendo líder global em energia e, para isso, nós temos que colocar o biocombustível, a bioeconomia como carro-chefe do país que vai liderar esse processo. Nós temos a matriz energética mais limpa do G20, temos a matriz de energia elétrica mais limpa, de energia também mais limpa, e temos todas as condições de ser o primeiro país do G20 a chegar a emissões zero. Por tudo isso, parabéns ao encontro a vocês que fizeram essa história, e o BNDES sempre esteve junto, vai estar cada vez mais junto, e pode se preparar, porque o BNDES voltou e voltou para ficar. Muito obrigado. Muito obrigada, Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. Temos o prazer de receber aqui no palco o ministro de Estado da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ministro Paulo Pimenta. Bom dia a todos os senhores, bom dia a todas as senhoras, agradecer o convite, agradecer aqui em nome do João Camargo, a Grupo Esfera, a todos os patrocinadores, a todos que tomaram a iniciativa desse evento, e pedir licença para, na pessoa do nosso vice-presidente, nosso ministro Geraldo Alckmin, saudar a todas as autoridades que já foram aqui nominadas e que certamente estão presentes aqui para abrilhantar esse evento. O Brasil vive um grande momento e é um ator fundamental para enfrentar as mudanças climáticas e construir um futuro justo e sustentável. Não somos um dos países que mais emitem gases do efeito estufa, mas temos papel-chave na construção de saídas. Como diz o presidente Lula, nós temos que liderar o combate às mudanças climáticas. Em 2025, o Brasil vai sediar a COP30 em Belém do Pará. E desde o início do mandato do presidente Lula, uma coisa está clara: é fundamental responder aos desafios complexos impostos pela mudança climática, seja com políticas de mitigação, seja de adaptação. Esse tema é urgente e é uma das principais prioridades do governo. E precisamos chegar ao final de 2025 com avanços. O Brasil tem um papel importantíssimo na transição global para uma matriz energética sustentável. Os caminhos passam pelo controle do desmatamento, pela economia de baixo carbono, e nós temos a vantagem em comparação a outros países, já que nossa matriz energética é predominantemente composta por energia renovável e somos um dos maiores produtores de biocombustível do mundo. Mas nós também temos desafios e lições de casa para fazer. Por exemplo, as emissões do segmento de transportes têm aumentado significativamente ao longo dos anos. E por isso é fundamental trabalhar com esse setor para enfrentarmos o desafio de reduzir as emissões. O enfrentamento às mudanças climáticas é uma possibilidade de firmar o Brasil como líder mundial na produção de energia
de mobilidade de baixo carbono. O Brasil anunciou na COP28 o Plano de Transformação Ecológica, ministro Fernando Haddad, que tem sido um dos grandes incentivadores, grandes responsáveis dentro do governo por esse debate. O objetivo do plano é promover a indústria verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Destaco também que o novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 3, prevê investimentos de 540 bilhões de reais para a segurança e transição energética. No eixo transição energética, são diversas ações que tocam o setor. Quero aqui destacar algumas. O aumento da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel. O combustível de aviação SAF, o PL do combustível do futuro. O aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina. Regras claras para captura e estocagem de dióxido de carbono, o combustível sintético. Investimento em transporte coletivo, BRT, metrôs, faixas exclusivas, etc. No eixo do adensamento tecnológico, temos a ação de renovação de frota de ônibus e caminhões e a nova política industrial para a fabricação de veículos elétricos no Brasil. Para isso, várias iniciativas têm sido adotadas. Quero destacar aqui o projeto de lei, Programa Combustível do Futuro, PL 4516 de 2023, já aprovado na Câmara dos Deputados, e temos uma enorme expectativa para que ele possa ser aprovado, quem sabe ainda hoje no Senado. O PL traz um conjunto de iniciativas para promover a mobilidade de baixo carbono, além de mitigar parte das emissões do setor, ajudando o Brasil a atingir metas internacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa e vai fortalecer a economia verde, gerando empregos e renda. Para que estas ações se concretizem, toda a cadeia de mobilidade tem um papel crucial. O sucesso dessa empreitada requer não apenas inovações tecnológicas nos veículos, mas também a escolha de modos de transportes menos intensivos em consumo de energia. Pensar a mobilidade é essencial. Não basta apenas compensar as emissões de carbono em uma ponta. É preciso investir continuamente em tecnologia e modernização. Precisamos, além disso, envolver a sociedade nesse esforço coletivo. Temos o desafio de comunicar para as pessoas que a transição energética é relevante e necessária. Para isso, em parceria com a Casa Civil e o Gabinete da Presidência da República, a SECOM recentemente lançou o Comunica BR, uma plataforma que consolida todos os dados, programas e ações do governo nas mais diferentes áreas. Hoje, já é um dos sites mais acessados do governo, levando informação com transparência para toda a sociedade. Por fim, quero apenas reforçar um ponto muito caro, muito importante. A transição energética tem que ser justa. O nosso desafio no Brasil é mitigar nossas emissões, nos adaptarmos aos efeitos da mudança climática, tendo em conta que são as pessoas mais pobres, as mais vulneráveis, as que mais sofrem com os efeitos. Nesse sentido, o Brasil está presidindo neste ano o G20, que tem como lema construir um mundo justo e um planeta sustentável, mostrando assim que para o governo brasileiro a transição ecológica e energética não se dissocia de uma agenda social. Como o G20 é um grupo que representa aproximadamente 80% do PIB mundial, 75% do comércio global e 60% da população do planeta, trata-se de oportunidade ímpar para servirmos de exemplo pela liderança, sendo uma vitrine para o mundo. O presidente Lula tem frequentemente dito que o Brasil não pode ficar atrás em novas tecnologias, como o desenvolvimento da inteligência artificial. Vale lembrar que a inovação e as novas soluções tecnológicas podem acelerar nossa ação para enfrentar a mudança climática. A transformação digital precisa ser sustentável. E nisso, governo e indústria precisam caminhar juntos, encontrando soluções regulatórias inteligentes e investindo em caminhos promissores para superar o desafio das mudanças climáticas.
climáticas. É preciso impulsionar nosso processo de neoindustrialização coordenado pelo nosso ministro Geraldo Alckmin. Sendo isto sempre em mente, a economia de baixo carbono que queremos precisa ser justa, promovendo o desenvolvimento sustentável que melhore a vida das pessoas e que respeite as normas ambientais. Temos que fazê-lo de forma urgente e justa. E todos os presentes aqui têm um papel importantíssimo e fundamental para que essa transição aconteça. Muito obrigado. Ministro, peço que o senhor permaneça aqui no palco. Não, hoje, fazer uma saudação aqui para o ministro Paulo Pimenta, que é aniversário dele, então eu queria pedir para vocês uma salva de palmas. Muito obrigada, ministro. Parabéns, felicidades. Bom, temos agora a honra de convidar o ministro de Estado da Fazenda, ministro Fernando Haddad. Presidente Geraldo Alckmin, João Camargo, em nome deles eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e saudar a iniciativa. Está mais do que na hora do Brasil mergulhar nessa agenda, uma agenda que ficou muitos anos relegada a segundo, terceiro plano, e agora precisa entrar com força porque, como disse o Aloysio Mercadante, é a chance que a gente tem de reindustrializar o país e de pensar um plano de desenvolvimento. Eu penso que nós estamos num momento muito, ao mesmo tempo que ainda delicado da vida pública nacional, um momento que pode ensejar uma grande esperança para a nossa gente. Nós estamos há mais de uma década patinando no crescimento econômico, no desenvolvimento, sem uma visão de futuro. E eu entendo que só depende de nós colocarmos os nossos interesses particulares um pouco de lado e pensarmos nas medidas necessárias para a reconstrução desse país e da sua trajetória de desenvolvimento. Desde o primeiro dia do ano passado, quando começa esse governo, a agenda do Ministério da Fazenda tem sido a de abrir várias frentes estratégicas concomitantes e endereçá-las ao Congresso Nacional, que tem recebido com muita generosidade as propostas do Ministério da Fazenda. Começo falando da reforma das reformas, capitaneada pelo secretário Bernard Api. Api formulou a proposta do IVA brasileiro em 2016. Eu e o presidente Alckmin tivemos a oportunidade de conhecer essa proposta e incorporarmos aos nossos planos de governo para a eleição de 2018 e defendê-la. Infelizmente, o Congresso é que teve que tomar a iniciativa da PEC 45, da PEC 110, trabalhar essas PECs, cada um numa direção, mas com muitos pontos convergentes, e a vinda do Bernard Api para o governo, em 1º de janeiro de 2023, com a criação da Secretaria Extraordinária, propiciou um encontro mágico entre o Legislativo e o Executivo, que trabalharam durante todo o ano para promulgar uma emenda constitucional aguardada há 40 anos. Desde os meus tempos de faculdade de Direito, eu ouço falar da necessidade de uma reforma tributária no Brasil. E de lá para cá, de 1980, eu estou falando para cá, o sistema tributário só piorou, a ponto de ser considerado, pelo Banco Mundial, um dos 10 piores dentre 190 países avaliados. É muita coisa para um país com tanto potencial. Eu não sei como o país suportou tanto descaso e tanta perda de tempo, inclusive com tentativa de reabilitação da CPMF,
com o IVA maduro para ser votado. A partir do mês que vem, nós devemos mandar a lei complementar regulamentando a reforma constitucional, e eu penso que toda essa audiência, esse auditório, podem ser protagonistas na defesa da sua aprovação, porque em 2026 começa a transição, que vai até 2032, e todo o cuidado com essa transição é necessário para que nós possamos concluí-la com êxito. Paralelamente a isso, nós atuamos na agenda fiscal do país, colocando princípios e valores necessários para anteciparmos os resultados previstos na própria reforma. Nós não podemos aguardar até 2032 para colocar ordem nas contas públicas tão desarrumadas. Pagamos, no final do ano passado, o calote dos precatórios, não queremos acumular dívidas para os governos seguintes, queremos adotar o princípio da responsabilidade fiscal, sem deixar de olhar para a responsabilidade social e para a responsabilidade ambiental, que exigem investimentos importantes, mas estamos diante de um novo marco fiscal que, a julgar pela análise dos principais organismos internacionais, inclusive as agências de risco, coloca esse país numa trajetória de equilíbrio, no médio prazo, porque ninguém também faz mágica de colocar o país numa trajetória de equilíbrio depois de tudo que nós vivemos nos últimos anos. Isso tudo é pressuposto do desenvolvimento, mas não é o desenvolvimento. Isso arruma a economia brasileira. Mas nós precisamos incidir sobre outras questões também deixadas à margem. Questão do crédito no Brasil. O marco de garantias que foi aprovado pelo Congresso ano passado, depois de passar por uma revisão do Ministério da Fazenda. A agenda microeconômica que o Congresso decide, nesse semestre, abraçar, envolvendo desde lei de falências, a regulação dos juros do judiciário, uma série de providências necessárias, mercado segurador, uma série de providências necessárias para aumentar o PIB potencial do Brasil. Absolutamente imprescindível. Um Banco Central que olhe para as necessidades de crescimento do país, enquanto cumpre a sua missão institucional de controlar a inflação, que, como já foi dito, depois de anos, volta para dentro da banda da meta. Mais uma vez, o presidente Lula demonstra seu compromisso com a estabilidade de preços, já no seu primeiro ano, garantir a convergência para o centro da meta. Tudo isso são valores muito importantes. Agora, tudo isso precisa ser acompanhado de uma visão de futuro. E eu penso que o que nós estamos fazendo aqui é apresentando uma visão de futuro, mostrando como o Brasil pode aproveitar suas vantagens competitivas para finalmente crescer, a partir do esforço de décadas da agricultura, da indústria, da ciência brasileira, em proveito de tecnologias alternativas, cujo tempo chegou. Esse é o tempo dela. Elas amadureceram ao longo de décadas, elas já serviram à transição de alguma maneira, mas elas precisam ganhar tração, precisam ganhar torque, precisa ter uma sinergia entre o combustível do futuro, que está sendo trabalhado pela agricultura, com o motor híbrido FX, que está sendo trabalhado pela indústria. Essa conjugação de esforços, essa orquestração, depende muito do governo, depende muito do MEDIC, depende muito da Fazenda, do BNDES, dos atores que estão aqui representando o governo. Nós precisamos trabalhar muito juntos, ouvir muitos atores, ouvir a química, ouvir a metalmecânica, ouvir a automobilística, ouvir todos os setores para explorar cada potencial, são muitos, que podem nos levar para um outro patamar de desenvolvimento. Isso combinado com investimentos em ciência e tecnologia, que foram retomados, depois de muitos e muitos anos de subinvestimento, a FINEP volta a ter o maior orçamento da sua história. Coisa muito importante, o BNDES está financiando pesquisa e desenvolvimento no âmbito do Fundo Clima,
e outras agências de fomento precisam interagir e cuidar da nossa juventude. Uma das coisas mais incríveis que nós vamos viver esse ano é o chamado Pé de Meia, programa que visa manter o aluno pobre, talentoso, como são todos os brasileiros com oportunidade, no ensino médio até a conclusão dos seus estudos, período no qual ele vai receber uma ajuda de custo para se manter e uma poupança para ele concluir os seus estudos e ter um pequeno valor depositado na sua conta corrente para pensar a sua vida com mais liberdade. Se a gente cuidar dessas coisas, são muitas as que eu falei, mas não são tão difíceis assim de serem cuidadas. Se a gente cuidar dessas coisas da maneira correta, como um país que se pensa grande faz, olhando o interesse nacional, nós vamos conseguir concluir essa trajetória, colocando esse país num outro tipo de trajetória. E nós precisamos disso. A nossa juventude ainda está muito ao desalento e ao desamparo. O gostoso de viver num país é quando o país tem uma juventude que sonha, uma juventude que pensa o seu próprio futuro, pais que sabem que seus filhos vão viver melhor do que eles viveram. Nós precisamos voltar a sonhar no Brasil. Eu não tenho dúvida de que a construção desse sonho é o que vai curar esse país do ponto de vista espiritual. Nós ainda estamos muito divididos. Isso não é bom para o Brasil. Faz 10 anos que nós estamos divididos. Nós temos que nos unir em torno de um grande sonho e realizar o sonho de tantos brasileiros que querem um país justo, solidário, com progresso e desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Temos o enorme prazer, honra de convidar para uma breve fala o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o ministro da Fazenda, saudá-lo pelo belíssimo trabalho que está fazendo. Ministro Paulo Pimenta, aniversariante. Hoje é efeméride, mas são 15 dias de comemoração, né? O Paulo é festeiro. Cumprimentar aqui o Mercadante, presidente do BNDES, Luciano Coutinho, nossa anfitriã, Camila, e o João Camargo, abraçar cada uma de vocês. Lá atrás, o presidente Lula, na campanha, falou em desenvolvimento inclusivo, desenvolvimento com estabilidade e previsibilidade e desenvolvimento com sustentabilidade. Isso está sendo cumprido. Desenvolvimento inclusivo, ajudando a população mais pobre, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, SUS, Pé de Meia, a que se referiu o Haddad, enfim, não deixar ninguém para trás. Aliás, esta combinação de crescimento econômico e queda de inflação levou ao maior aumento de renda da população brasileira desde o Plano Real, desde 1995. A economia cresce, cai a inflação, você tem um ganho de renda da população. Desenvolvimento com previsibilidade e estabilidade, não tem coelho da cartola, mas tem reformas, tem trabalho, tem eficiência econômica, tem segurança jurídica e democracia, porque democracia atrai investimento. E com sustentabilidade. E quero cumprimentá-lo, João e Camila, pela iniciativa. Aliás, agradecer a foto, está melhor que o original, viu? E destacar aí a importância do tema, o desafio global da descarbonização e de segurar aí as mudanças climáticas.
nós lançamos o NIB, a Nova Indústria Brasil, inovadora, estimular a inovação, e o Luciano Coutinho fala bem, está bem equacionada a questão do crédito para inovação, que é lei federal, os parlamentares estão de parabéns aqui, é TR para inovação, 4%, menos que a inflação, para pesquisa, desenvolvimento e inovação, BNDES, Embrapi, FINEP, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, enfim, estímulo à inovação. De outro lado, uma indústria competitiva. Se a gente analisar o porquê da desindustrialização, foi perda de produtividade. O Brasil ficou caro. O Brasil é um país muito caro. Ficou caro antes de ficar rico. Então, é preciso ter uma agenda de competitividade e de redução do custo Brasil. E aí um conjunto de medidas foram tomadas. Hoje está sendo votado na Câmara Federal o projeto de depreciação superacelerada. Precisamos renovar máquinas, equipamentos, modernizar a indústria para ganhar produtividade. Então, tem 3,4 bilhões para fazer a depreciação em 2 anos. Então, ao invés de eu depreciar uma máquina em 15 anos, eu deprecio em 2 anos, eu ajudo a renovar o parque fabril para melhorar a competitividade. Destacaria também o Brasil mais produtivo, são 2 bilhões a BDI, Senai, Sebrae e BNDES, empresa por empresa, pequena e média indústria, eles vão na empresa, 93 mil presencialmente e 200 mil pela plataforma digital, identificar os gargalos, o que precisa ser digitalizado, o que pode melhorar de eficiência. O Senai faz o diagnóstico, o Sebrae faz o projeto, o BNDES financia para poder modernizar as pequenas empresas. Uma indústria exportadora, que no passado se dizia exportar é o que importa, depois exportar é a solução, depois exportar é a salvação. A última que eu ouvi foi exportar ou morrer. Também não precisa exagerar, né? Mas o comércio exterior, ele é fundamental. O Mercadante citou aqui a Embraer. A Embraer não existiria se não vendesse para o mundo, se o Phenom 300 não fosse o avião mais vendido no mundo. Você tem indústrias que só o mercado interno é insuficiente, indústria de defesa. Então, é fundamental o comércio exterior. Aí, crédito para exportação com FGE, com Fundo Garantidor de Exportação, acordos internacionais. O Mercosul estava isolado, tem acordo com Egito, Israel e Palestina. Quando você não faz um acordo comercial, você perde, porque o seu vizinho fez e vai ter preferência sobre você. Depois de 12 anos, o presidente Lula, na presidência do Mercosul, fez o acordo Mercosul-Singapura. Estamos trabalhando o acordo Mercosul-União Europeia, Mercosul-EFTA, entrou no Mercosul-Bolívia, estamos com o 5º país. Então, fundamental ter um estímulo exportador, ganhar mercado para colocar os produtos brasileiros. Desburocratizamos licença flex. Antes era uma licença para cada operação. Agora é uma licença por 3 anos, uma licença por 10 bilhões. Ou é valor ou é prazo. Exportação de frango, papel, o certificado de origem, R$ 166 por guia. Acabou. É tudo digital, não paga mais nada, todo certificado digital, já com toda a União Europeia e Reino Unido. O CCT aéreo, desembaraçar carga em 24 horas nos aeroportos, enfim,
um esforço grande de desburocratização. Mas chegamos no foco mais importante, indústria sustentável, né? Uma indústria que ajude na descarbonização. Mas eu queria destacar aqui o que colocou o Fernando Haddad, a importância da reforma tributária. A reforma tributária traz eficiência econômica. Os estudos mostram que em 15 anos pode aumentar 12% o PIB. Ela desonera completamente investimento, desonera completamente exportação, acaba com a cumulatividade. Isso, e a indústria supertributada vai ser corretamente atendida. O que nós precisamos agora é, na regulamentação, ficarmos atentos para manter os princípios e os objetivos da reforma tributária. E a indústria sustentável, a descarbonização. Se nós queremos diminuir a emissão de carbono e gás de efeito estufa, o primeiro item é parar o desmatamento. A maior causa não é escapamento, é desmatamento. 1 hectare de mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. 1 hectare. Então, o combate ao desmatamento é o primeiro item para a redução de emissão de gás de efeito estufa e carbono. E esse trabalho está sendo feito de maneira extremamente responsável. Caiu quase 40% o desmatamento na Amazônia. E o esforço continua permanentemente, até recomposição de matas e florestas. E o desmatamento não é agricultor, é grileiro de terra. Como a região é pouco titulada, invade, ocupa para amanhã vender para alguém. Então, esse é o primeiro item. O outro é a descarbonização das várias áreas. E aí o Brasil é um exemplo para o mundo, e com inúmeras oportunidades. Energia renovável, eólica e solar. Veja como a gente se dá um empurrão no começo, depois melhora. Lá atrás, quando alguém podia imaginar que a energia solar ou eólica fosse ser a mais barata? Já é ótima, mas é muito cara. Hoje, R$ 150 o megawatt solar e eólica. 200 grandes hidrelétricas, 250 pequenas hidrelétricas, 300 termoelétricas, 500 nuclear, o megawatt, 150 eólica e solar. Veja como a rota tecnológica, bem estimulada, ela ganha escala, reduz preço e consegue avançar. Então, o Brasil tem energia elétrica mais limpa do mundo, 55% hidrelétrica, 35% eólica e solar. Combustível, e quero aqui destacar o trabalho do Arnaldo Jardim, tinha que ser um santista, torcedor do peixe, no trabalho do combustível do futuro. Nós somos exemplo. Brasil, 85% da frota brasileira é flex, 85%. Há 22 anos atrás, pouco se falava em questão climática. O que nós fizemos em São Paulo? Combustível da gasolina, 25%, o ICMS, alíquota, 25%. Nós reduzimos o etanol para 12%. O consumidor coloca o etanol, ele que escolhe. Então, ele escolhe. Então, é preciso dar um estímulo. Nós fizemos isso há 22 anos atrás, para estimular uma energia limpa, renovável, geradora de emprego, que fixa carbono no solo. Aliás, é interessante lembrar por que começou o rodízio em São Paulo. No inverno, a cidade, a metrópole, a qualidade do ar caiu tanto,
vamos parar 20% da frota. Para 20% da frota no inverno. Aí ajudou tanto o trânsito que passou a ser o ano inteiro, mas começou pela queda da qualidade do ar no inverno. O etanol limpou o ar. Hoje ninguém mais fala dessa preocupação. O Brasil é um exemplo no etanol. E o etanol anidro misturado na gasolina, que é 27%, deve ir para 30% e deve subir mais ainda. Nós vamos ter a gasolina também mais limpa, com mais etanol anidro. O diesel, nós importamos diesel dos Estados Unidos. Deixamos de importar para utilizar o óleo vegetal ou gordura animal. Começou com o presidente Lula, no primeiro mandato do ministro Roberto Rodrigues, B3, 3% de bio. Foi para 7, 10, chegou até 13, aí caiu para 10, voltou para B12, B14 agora 1º de março, o ano que vem B15 e poderá subir muito mais. Hidrogênio de baixo carbono, se nós temos energia solar e eólica, vamos fazer o hidrogênio de baixo carbono e utilizar o hidrogênio para substituir o carbono. Biogás, biometano, Brasil inteiro, uma capilaridade impressionante, a gente poder avançar. SAF, o grande limitador, e aí a tecnologia vai nos ajudar a reduzir custos, é o valor. Desse eu perguntei para o pessoal da indústria aeronáutica, precisa trocar o querosene do avião. O SAF, quanto é mais caro que o querosene? 3 vezes. Não é 3% mais caro, é 3 vezes mais caro. Então, o tempo vai ter que nos fazer ter tecnologia para poder diminuir esse custo e para a gente poder avançar. Mas são inúmeras as oportunidades e o principal, salvar o planeta com a questão das mudanças climáticas. Para encerrar, é fácil entender a gravidade da situação. Nós respiramos. Como é que é composto o ar? 80% é nitrogênio, 20% é oxigênio. Então, eu inspiro 80% nitrogênio, 20% oxigênio. Eu expiro, solto o ar, manteve os mesmos 80% de nitrogênio. Os 20% de oxigênio viraram 15%. Então, 5% é gás carbônico. Nós respiramos 16 vezes por minuto. Então, aqui nessa sala, nós estamos consumindo oxigênio, jogando CO2, 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 carbono, carbono, carbono. Nós, dormindo, boi, vaca, cavalo, cachorro, galinha, peixe, ave, todo o reino animal consome oxigênio e joga CO2. A natureza é perfeita. O reino vegetal faz o contrário. Pega o CO2, quebra, fixa o carbono e devolve o oxigênio pela fotossíntese. E a natureza está equilibrada. Aí veio a mão humana. Foi lá embaixo da terra e pegou o hidrocarboneto fóssil, petróleo. E aí escapamento da motocicleta, CO, carro, CO, trem, indústria, avião, navio, não é CO2, é CO. Por que os jovens morreram em Santa Catarina naquela BMW? Porque o escapamento que foi interrompido jogava o CO dentro do carro. Ar-condicionado ligado, se tivesse o carro andando, o CO ia embora, o vento levava. Você não percebe, não tem cor, não tem cheiro, respira, respira, respira CO. Você pode tirar, levar para o hospital e ele morre, porque não tem hemoglobina para transportar oxigênio. Antigamente, quando o carro tinha que ser esquentado na garagem, de repente a pessoa perdia a consciência. O monóxido de carbono do escapamento, quando gruda na hemoglobina, forma carboxihemoglobina,
ligação estável, não separa mais. É diferente do CO2, que forma uma ligação instável, carbohemoglobina. Aí ele no pulmão troca. Digo tudo isso porque nós estamos frente a um desafio. E o Brasil vai ser o grande protagonista do mundo, numa questão planetária, segurança alimentar, segurança energética e clima. A maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Energia renovável e combustível limpo. Então, deixo um abraço aqui muito afetivo a vocês. Quem perdeu a aula de Química, aproveitou para entender a composição do ar. Alguns, Arnaldo, estudaram muita sociologia, mas pouca química. Então, a gente precisa dar uma reforçadinha aí saudar aqui o ministro dos Transportes, o nosso Renan Filho, que vai tornar as melhores estradas brasileiras, e saudar principalmente todos aqui geradores de emprego, de renda. O Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progresso, disse: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Paz verdadeira, que gera oportunidade, salário, vida digna para as pessoas. Parabéns. Muito obrigada, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Vamos fazer aqui a foto oficial. Teremos agora a apresentação de um estudo inédito, trajetórias tecnológicas mais eficientes para a descarbonização da mobilidade. Elaborado pela LCA Consultoria e M-Tempo Capital, esse estudo fala sobre os impactos socioeconômicos da transição energética dos transportes no Brasil. Esse estudo aponta caminhos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos transportes leves, pesados e também das máquinas agrícolas. Um dos responsáveis pelo estudo, o professor Luciano Coutinho, economista e ex-presidente do BNDES, fundador da LCA Consultores. Professor, seja muito bem-vindo. Meus amigos do Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, né? Eu queria agradecer, vou fazer a apresentação, mas eu queria agradecer aqui no início aos muitos engenheiros, professores universitários e técnicos das empresas que dedicaram muitas horas de conversa, materiais, técnicos, que permitiram subsidiar esse estudo. Quero também agradecer a equipe da LCA Consultores, está aqui o doutor Fernando Camargo e toda a nossa equipe, que permitiu a elaboração do relatório. E quero agradecer às lideranças da mobilidade de baixo carbono para o Brasil, não é? Todos aqui presentes. Muito bem. Já foi, eu vou passar aqui rápido. Aliás, queria saudar aqui o ministro Renan Filho, e os organizadores aqui, o Camargo
esposa, não é? pela organização. Muito bem. O enfrentamento da mudança climática é o mais importante desafio neste século para a sobrevivência da humanidade. Não é? E dentro desse desafio, nós temos uma conjugação fundamental entre a transição energética e a transição da mobilidade. As duas coisas caminham juntas. Temos aqui duas importantíssimas, né, questões. Primeiro, o Brasil já desenvolveu há décadas. O etanol começou lá atrás, né, o programa Proálcool, 1974, primeira crise do petróleo. Teve uma jornada de décadas de aperfeiçoamento. Hoje, existem condições de ampliar a oferta com significativo aumento de produtividade da cana, do plantio e das condições de uso da terra, de tal forma a duplicar a capacidade sem a produtividade, sem necessariamente ocupar novas terras, muito embora existam terras disponíveis no Brasil, terras degradadas, etc. Não há muito limite para isso. E mais ainda, nós vamos ver depois, a cadeia de produção do etanol, quando a cana cresce, ela captura CO2, então ela tem um balanço zero. Mas se ela aperfeiçoar ainda mais os seus processos, ela pode caminhar até para ter uma pegada de carbono negativa. Então, isso é importante ter em mente. O grau de maturidade desse processo é importante no balanço completo que nós vamos ver depois. Além disso, o Brasil tem capacidade de desenvolver novos biocombustíveis. Eu vou falar especificamente do biometano, porque ele é uma tecnologia madura, é uma tecnologia que pode ser aperfeiçoada e pode ser escalada. Então, isso aqui é muito relevante. Além disso, então, essas duas em cima são rotas mais maduras, podem ser aperfeiçoadas, mas são rotas disponíveis, são rotas que já têm eficácia comprovada, não é? E são replicáveis em processos de cooperação internacional. Pois bem, o hidrogênio de baixo carbono, não é? E as baterias são tecnologias, aquilo que aqui os engenheiros vão dizer, de TRL mais baixo, ainda em desenvolvimento, não tem um padrão vencedor definido, existe uma concorrência entre rotas tecnológicas, né? Mas são oportunidades importantes que nós deveremos acompanhar com atenção. Bom, como é que... Não, o estudo considerou esse panorama das tecnologias, das rotas tecnológicas, dos combustíveis. E o que é que nós fizemos, então? Nós desenhamos 3 cenários. Um cenário, na verdade, não é um cenário, é apenas uma base de comparação, uma referência de comparação, que é a situação atual, não é? E a gente está supondo aqui que essa situação atual se mantém ao longo das próximas décadas, porque o exercício foi um exercício que vai até 2050. Não é?
nós fizemos um esforço, a LCA, que é especialista em projeções de longo prazo, de chegar até 2050. E fizemos 2 exercícios, não é, de evolução da frota brasileira. Porque a gente tem que olhar a frota toda e não só o fluxo. Não é? Porque a frota é que emite. Então, a gente tem que olhar a frota. Então, nós fizemos 2 exercícios. Um exercício onde a convergência da eletrificação tem a prevalência de veículos híbridos, que é esse primeiro aqui, em que, lá para 2050, os híbridos são a barrinha verde e os elétricos é a barrinha azul. É um cenário onde a convergência se dá com prevalência de híbridos. E um outro cenário onde a convergência se dá diferentemente através da prevalência da motorização elétrica pura à bateria, né, que é esse cenário. Há uma pequena diferença, por exemplo, aqui, lá em 2050, os elétricos teriam 40% da frota, aqui teríamos 48%, porque, na verdade, os híbridos, na verdade, o etanol já está presente na partida, né? Então, essa diferença se deve à origem e não a um viés da projeção. É importante lembrar isso. Mas esses 2 cenários são cenários construídos com o objetivo de comparar as implicações das 2 rotas, não é? Obviamente, se nós fizéssemos um cenário único em que a eletrificação era meio a meio, a gente não ia conseguir capturar as diferenças. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma pausa metodológica, não é? Porque a ambição desse estudo foi tentar utilizar medidas de emissão de gases de efeito estufa para de uma forma mais abrangente possível. Porque, é claro, se poderia olhar simplesmente do tanque do carro ao uso, né, até esvaziar o tanque. Claro, se eu vou olhar isso, é um recorte muito estreito. E claro que aqui o veículo elétrico não emite muito pouquinho ou nada praticamente. O motor elétrico não emite nada, teria alguma pequena pegada residual, mas comparado com o etanol. Essa é uma comparação muito estreita. É necessário olhar a pegada de carbono implícita em toda a cadeia de valor que vem antes e que vem depois, não é? Então, o conceito internacionalmente recomendado é olhar a cadeia toda, a cadeia de valor toda, que vem desde matérias-primas, que não está aqui, deveria estar, matérias-primas, os componentes e materiais para a produção do veículo, a montagem dentro da montadora, né, e medir as emissões em toda a cadeia, não é? Depois, obviamente, medir as emissões durante o uso do veículo. E depois, medir as emissões em todo o período de vida do veículo até o seu descarte. Porque é relevante verificar, no fim, como é que vai ser feito o descarte desses materiais. Pois bem, então, neste trabalho, nós utilizamos
o conceito do berço à roda como critério principal. Ou seja, nós procuramos medir no supply chain, né, na cadeia de suprimento para trás, o uso do veículo, e tivemos que parar aqui. Não é possível hoje, em nenhum lugar do mundo, fazer o controle até o túmulo, até o descarte do veículo, porque não existem estatísticas ainda de medida. Muito bem, isso é importante para que a gente entenda a metodologia, né? É uma metodologia que a gente avançou em relação ao que está... E aqui estão os resultados. Não é? Quanto tempo mais? Tá. Aqui estão os resultados. Não é? Na frota total, aqui tem o seguinte, a curvinha verdinha é híbridos, a curvinha azul é elétricos, e a curvinha cinza é a projeção de que se tudo ficasse igual como é hoje. Não é realista, é apenas uma base de comparação. E aqui estão as emissões, né, da frota total e as emissões por veículo. Então, nós vemos aqui o seguinte, nós usamos isso, base de informação, está toda detalhada no relatório técnico. O que é que a gente verifica aqui? É que, olhando o conceito berço à roda, que considera toda a cadeia de emissões, os veículos híbridos têm vantagem, considerando as tecnologias atuais e considerando que na rota elétrica, né, as baterias atuais têm uma pegada de carbono muito alta por conta do tipo de energia altamente intensiva em fósseis nos países que produzem bateria. Né? Ou seja, é o resultado hoje. Né? Obviamente, isso é uma projeção das condições atuais. Eu quero ser muito correto nisso. Obviamente, a mudança tecnológica irá modificar essas curvas, mas, olhando a partir de hoje, esse é o retrato. Né? Se nós olharmos, por exemplo, somente poço à roda, que é aquela medida mais estreita, né, os elétricos teriam vantagem, porque não considera toda a cadeia para trás. Né? Então, essas linhas tracejadas aqui, né, é poço à roda. A linha cheia é mais alta, porque tem mais emissão, por isso que ela é mais alta, mas ela mostra um alinhamento, um posicionamento diferente entre as duas curvas, a verdinha e a azulzinha. Isso um pouco se repete na emissão por veículo. Né? A emissão por veículo tem uma escala diferente, ali estamos olhando a emissão total da frota, que é o que interessa. Né? Muito bem. E lição aqui é que a descarbonização dos veículos leves pode avançar de maneira importante no Brasil, pelo fato de que as decisões das empresas estão sendo tomadas e as empresas estão considerando esse tipo de trajetória. Não é? A opção brasileira de considerar veículos híbridos sem necessariamente excluir elétricos, não é que está refletida um pouco naquela trajetória. Muito bem. Eu vou passar agora para a discussão de veículos pesados. Eu queria chamar a atenção no seguinte: veículos pesados, eles representam sozinhos 53% das emissões. Nós temos
quase 44 milhões de veículos leves, 4 milhões e 300 de veículos pesados, dos quais, dos 4 milhões e meio, 4 milhões e quase 4 milhões são caminhões e o resto são ônibus. Ora, os caminhões sozinhos, com base em diesel, são os maiores emissores no Brasil. Uma política que cuide em reduzir emissões precisa dar atenção aos veículos pesados. Né? Eu acredito, por que isso? Porque para os veículos leves há um encaminhamento, né? E eu creio que a descarbonização virá no Brasil com essas opções. Mas para os veículos pesados é essencial dar atenção regulatória, atenção até porque existem alternativas. Felizmente o Brasil tem alternativas. Né? Nós vemos aqui, por exemplo, o biometano é uma alternativa extremamente eficiente, a que tem mais baixa emissão aqui comparativa. Nós temos o biodiesel, nós temos vários, o HVO, temos várias alternativas. Eu vou passar rápido aqui. Professor, obviamente, eu ia pedir a gentileza. Perdão? Professor, eu ia pedir a gentileza só para a gente finalizar, por conta do tempo que já passou um pouco, porque senão a gente vai atrasar os nossos painéis. Eu vou correr aqui, mas, enfim, a mensagem é essa. Opa, não está passando. Bom, essa comparação é uma simulação muito importante no trabalho. O que é que essa simulação fez? Ela utilizou um conceito consagrado, que é o método da matriz de insumo-produto, que olha, você tem uma matriz de relações dentro do sistema produtivo. Se você tira um pedaço dela, o que é que acontece com o todo? Então, foram feitas simulações em que, para aqueles dois cenários, um cenário onde a descarbonização avança com prevalência de híbridos, ela mantém o motor a combustão, mantém o sistema atual, mas ela agrega outros componentes novos. Né? Então, ela tem um potencial. Nela, os efeitos positivos prevalecem. Se eu pegar aqui o valor total da produção, ela produziria, até 2050, 2 trilhões e 400 bilhões de reais adicionais ao cenário atual. Se eu comparar agora com a configuração hoje dos veículos elétricos e supusesse que ela prevalece até 2050, a remoção na matriz de produção do motor a combustão, da caixa de câmbio, de todo esse processo que vem atrás, removeria do valor total da produção 5 trilhões de reais até 2050. Na verdade, eu tenho aqui, então, 5 mais 2,4, uma diferença muito substancial entre os dois cenários. Ou seja, do ponto de vista de emprego, renda e valor agregado no país, a rota híbridos, prevalência de híbridos, sem excluir, é uma rota do ponto de vista de emprego e renda, bem-estar da sociedade, claro, impostos, empregos, é uma rota claramente superior. Né? Obviamente, eu quero repetir aqui, essas rotas e esses cálculos foram feitos projetando a fotografia atual e, certamente, obviamente, a mudança tecnológica e os avanços de processo poderão, e isso aqui não é uma projeção matemática, é um exercício
não é? Um exercício hipotético, não é? Baseado Professor. na hipótese que tudo, tecnologicamente, as estruturas ficam como estão. Não é? Então, é importante. Professor, sempre peço reforçar desculpa, mas nós vamos ter que interromper por conta dos horários dos painéis. isso. Eu sei, eu vou terminar. Eu queria. A gente já está finalizando, então. Eu estou finalizando. É que eu não podia terminar sem mostrar aquela última transparência. Então, se desculpe, eu peço desculpas. Muito bom. Eu vou parar nessa aqui. Os princípios orientadores do estudo, não é, foram o seguinte: o ministro da Fazenda não está aqui, mas eu depois vou dizer para ele. Esse estudo não preconiza nenhum subsídio, nenhum pedido de subsídio. A gente sabe da necessidade das contas públicas brasileiras e das necessidades fiscais do país. Não é? O estudo preconiza a melhoria da previsibilidade da segurança jurídica, a maximização de externalidade. O estudo prega que nós não deveríamos adotar políticas discriminatórias. Não é? Nós estamos defendendo que o consumidor tenha liberdade de escolha, conforme sua conveniência, e que as empresas tenham autonomia para escolher suas estratégias, respeitando a iniciativa privada. Não há aqui nenhuma recomendação discriminatória. Ao contrário, nós queremos isonomia das políticas entre diferentes alternativas. Não é? Queremos também abrangência, normas técnicas e, principalmente, avançar metodologicamente para o conceito de medir do berço ao túmulo. Existe, portanto, um desafio de olhar como faz o descarte lá na ponta. Não é? Então, esses são os princípios. Existe aqui uma lista de recomendações que eu não vou entrar, não é? Porque elas estão aí, essa apresentação ficará aqui, o estudo completo vai está disponível, não é? E essas são recomendações. Eu só queria dizer o seguinte, para terminar: o Brasil tem mesmo essas oportunidades. O Brasil pode desempenhar um papel de liderança global no desenvolvimento dessas oportunidades. Biocombustíveis constituem uma agenda positiva para o futuro, para as relações e para a inserção brasileira no contexto internacional. Nós temos no G20 um grupo de trabalho, COP30 que vem aí, etc. O Brasil precisa empenhar-se e desenvolver tecnologia para capturar essas oportunidades, e aqui eu não estou dizendo nada diferente que já não tenha sido dito pelo vice-presidente, pelo ministro da Fazenda e pelo presidente do BNDES. Muito obrigado. E o movimento MBC Brasil, Baixo Carbono para o Brasil, está unido em torno a essa agenda. Muito obrigada, professor Luciano Coutinho.